Você que está pensando em entrar no ramo de Fiorino, então se prepare para rodar muito. Mas eu falo, não é rodar muito com a Fiorino não, isso aí você vai rodar mesmo. Eu falo rodar muito em várias empresas. Isso acontece muito com quem está trabalhando com Fiorino. Tem 5 anos que eu estou no ramo de transporte aí, eu já rodei muitas empresas. Mas não é porque eu sou ruim de serviço, não é nada disso. Eu até sou bom de serviço, você tem ideia, eu sou bom de serviço. Só que as empresas fecham, as empresas perdem contrato, diminui a quantidade de Fiorino. Isso acontece demais. Por isso eu falo, não fique preso numa empresa. Se você arrumar um serviço, sempre esteja buscando outras coisas para fazer, porque se ficar preso num serviço só, achando você perder, tomar uma pancada é grande. Agora você tem várias outras formas de ganhar dinheiro, você tem outros contatos, aí você vai conseguindo se manter. Agora um serviço só faz o cara quebrar e o cara fica desesperado. No meu caso mesmo, eu já ralei em várias empresas, mas igual, eu ralava numa empresa que era top pra caramba, só que do nada a empresa fechou. Nessa pancada que eu senti um peso danado, que eu ganhava bem no lugar onde eu ralava. Só que eu também não era bobo, eu ralava nessa empresa e pegando outros contatos, pensando futuramente que poderia acontecer uma coisa dessa, a empresa fechar e eu ficar sem nada para fazer. E já aconteceu com colegas meus isso, e eu vou te falar como é que foi a forma. O rapaz ralava só para essa empresa. Aí ele trocava de carro lá, a Fiorino dele. Aí do nada, a dona da empresa que ele trabalhava perdeu o contrato. E nela perdeu o contrato, ele foi e entregou a Fiorino para o banco, porque não conseguiu pagar, né? Aí deu ruim para ele, porque entregou a Fiorino, agora tá ralando em outro serviço. Nada a ver com o que ele ralava. O cara já tinha mais de 5 anos ralando com essa mulher. Só que aí o cara não soube se organizar, perdeu o contrato da mulher do transporte. E ele tinha acabado de trocar Fiorino, teve que devolver para o banco para poder pagar a dívida. E é isso que eu te falo. Tem que pensar bem quando está trabalhando com o transporte. Por isso, a capa do vídeo é a instabilidade, porque no ramo de transporte é muito instável. Uma hora você está num serviço, uma hora você está em outro. Mas você tem que ter a mente aberta para ter várias opções, porque tem várias opções. Só que você tem que ter a mente aberta e naquele tempinho que você abrir uma brecha na sua rotina, procura outra coisa, não fica parado não. Porque você ficar parado, você fica na dependência daquele transporte que você tem. E não pode ficar na dependência. O erro de um camarada que está no transporte é ficar na dependência da empresa que ele está. E tem sempre que buscar mais coisas para fazer. Não fique parado, porque não sei ficar parado, você fica louco. Eu mesmo já rodei muita empresa, rodei na Facile, na Favo, na JFW, na empresa de remédio aí. A maioria dessas perderam o contrato. Uma ou outra fechou porque estava fraco o transporte, eles pegaram e fecharam. Mas a maioria dessas empresas perdem o contrato. Tem que ficar cuê com isso. E não tem boca, as empresas perdem o contrato. Mas não sei se você pega um transporte com a empresa que fabrica a mercadoria, a mão de obra final. Aí é outra coisa, você conversa diretamente com quem fabrica. Mas se for por terceiro, tem que ficar esperto. E geralmente quando é terceiro eu falo de transportadoras. Então transportadoras, elas falham, elas erram, entregam errado, não entrega na data. Aí a chance de perder o contrato é muito grande. Então por isso eu falo, não confiem tanto no serviço que você está fazendo, porque senão você perde o contrato e dá ruim demais. Por isso eu falo, procure sempre novas formas de ganhar dinheiro. Não confie tanto na transportadora que você tá. É igual o começo de ano que nós saímos agora, janeiro. Muitas transportadoras de porta a porta tá fazendo revezamento com os camaradas lá. Os caras ficam doidos, porque o dinheiro não entra, mano. Aí revezamento é complicado, você tá ligado? Revezamento é complicado. Por isso tem sempre que buscar mais contatos. Mas concluindo aí, Fiorino dá para trabalhar sim. Eu falei estabilidade no começo do vídeo. É instabilidade quando o cara não procura outras formas de ganhar dinheiro. Agora, se ele fica só numa empresa quietinho e a empresa não manda ele embora, beleza, mas é muito difícil acontecer isso. Então, mesmo ele estando quietinho numa empresa só, tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro. Porque, igual eu falo, uma hora perde o contrato. Isso é fato. Perde o contrato, a filial fecha, a empresa fecha, vai para outro estado. Isso acontece demais. Já aconteceu comigo demais isso aí, ó. 4, 5 empresas fechou, perderam o contrato. E é isso aí que manda. Mas a instabilidade acontece por causa disso. Mas se você não quer ter estabilidade quando você trabalhar com o Fiorino, procure novas formas de ganhar dinheiro. Não fique preso no seu serviço. Procure várias formas de ganhar dinheiro, porque aí sim você não vai ter instabilidade. Você vai ficar parado sim algumas vezes, mas você vai ter outras formas de ganhar dinheiro, entendeu? E guarda dinheiro. Guardar dinheiro também é muito importante, beleza? Se gostou do vídeo, já deixa um like, já manda para alguém que está precisando de saber dessas informações. E é nóis, aqui quem fala é o Pedrão, e até um próximo vídeo.